E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Filipe e eu sou um escritor de cordéis. E eu estou aqui hoje gravando esse primeiro vídeo para o meu canal para explicar para vocês como foi que eu comecei, por que eu estou trabalhando com cordel, por que eu vim para essa área, por que eu estou trabalhando, e eu vou explicar para vocês agora como tudo começou. Então, primeiramente, desde pequeno, desde lá os meus 15 anos por aí, eu sonhava em fazer alguma coisa voltada para o meio artístico. Eu queria ser um artista, porque eu achava que a cultura aqui no Brasil estava indo de mal a pior, que não mudou muito hoje em dia, ela ainda está bem ruim, está num estado bem ruim. E eu acreditava que eu poderia fazer alguma coisa para melhorar a situação cultural do Brasil. Mas quando eu era mais jovem, tinha os meus 15 anos lá, eu queria muito ser músico. Mas com o tempo eu passei a descobrir, percebi que música é um mercado muito mais difícil de se entrar. Porque para você ser músico, isso exige um investimento muito maior. Eu queria algo que fosse nessa área da cultura e você pudesse entrar, sem precisar ter um grande investimento. Algo que você pudesse fazer, que fosse barato e que desse dinheiro. Mas eu não pensava no que poderia ser. Até que um dia, entrei para a UFES, para a Universidade Federal de Sergipe, e aí por volta aí dos meus 19 anos, 2019, apareceu, em um dos eventos de extensão que eu fiz lá, apareceu um cordelista e ele declamou uma dessas poesias de cordel para mim. Eu achei sensacional, foi uma experiência incrível que eu não esqueço. Ele inclusive chegou até a se emocionar e chorar durante a declamação da poesia. E eu achei aquilo ali sensacional e eu percebi então que eu queria escrever algo nesse estilo. E por quê? Porque eu já percebia que eu queria muito escrever, eu queria ser compositor de música e escrever letras poéticas, letras que tivessem rima, métrica, tudo certinho, como a poesia clássica, como aquele negócio clássico dos trovadores portugueses da época da Idade Média, Camões e assim por diante, Gil Vicente, desse pessoal. Quando eu vi o cordel, meio que isso caiu como uma luva para mim. Eu acho que encaixou perfeitamente com aquilo que eu queria fazer. A partir daí eu comecei a tentar escrever, não vi uma inspiração, mas aí um dia eu tive uma inspiração, que eu resolvi escrever sobre a vida e obra de Jesus. Assim que eu comecei a escrever, falando sobre tema religioso. Aí depois, com o tempo, eu não encontrava um formato de cordel, uma história que fosse mais comercial, que desse para vender. Teve um dia que eu tive um estalo. Um dia eu estava passando pela rua e aí eu passei por uma praça que fica ali no Porto Dantas, que é o local onde eu moro, bairro Porto Dantas, aqui em Aracaju, de Sergipe. E eu vi um bichinho na rua, um pequeno inseto, parecendo uma borboleta. Eu achei muito bonito aquele bichinho, tirei foto dele e tudo mais. Mas no dia seguinte, infelizmente, eu passei pelo mesmo lugar onde ele estava. Quando eu fui tirar uma foto de novo, quando eu fui ver, ele já estava morto, infelizmente. Eu fiquei tão triste porque eu pensei, puxa vida, esse bichinho deve ter vivido tão pouco tempo. Eu acho que eu vou criar uma história de cordel para homenageá-lo. E foi aí que eu tive a ideia de escrever o Gustavo Mariposa, esse que foi o meu primeiro livro. E é interessante porque até hoje ele vende muito bem, as pessoas gostam muito dessa história, porque até hoje foi a única história infantil que eu criei. Criei uma história de super-herói sobre ele. E depois eu vou falar mais sobre essa história de uma forma mais densa. Vou cobrir mais sobre essa história, falando melhor dela no próximo vídeo, um vídeo futuro. Mas por enquanto, o que eu posso dizer é que com esse primeiro livro que eu escrevi, eu resolvi começar a vender. Eu procurei uma gráfica que fizesse para mim e comecei a vender os meus primeiros cordéis para os amigos mesmo, para o pessoal da igreja, o pessoal mais próximo. Comecei vendendo 15 unidades, um negócio bem experimental mesmo. Eu comecei também a escrever sobre a história da igreja, que resultou nesse livrinho aqui, que também é um dos meus mais antigos livros. Com o tempo eu fui aprofundando, escrevendo mais histórias relacionadas todas ao mesmo tema. Eu pensei em juntar todos esses cordéisinhos pequenos e fazer um cordel maior. E foi assim que surgiram esses cordéis grandes aqui, nesse formato maior,
que eu também escrevo. Eu não escrevo só os cordéis pequenos, eu escrevo esses cordéis no formato maior, que é uma história maior e mais aprofundada. Mas eu ainda não achava um local que fosse bom para vender. Foi aí que um dia eu tive a ideia, quando o meu primo, ele postou no status dele que ele estava vendendo doces e tal no Centro Cultural de Aracaju, que fica na Praça General Valadão. E aí foi que eu tive a ideia, então eu vou para lá começar a vender lá. E olha só, eu comecei a vender lá e deu muito certo. Eu fazia boas vendas todos os dias que eu ia lá vender. No começo eu peguei uma tiragem bem pequena, eu peguei R$100 e fiz 80 cordéisinhos. Foi muito boa a venda, eu consegui vender tudo no mês de agosto de 2021, que foi mais ou menos há 1 ano e 2 meses atrás, no tempo que eu estou gravando esse vídeo. Foi tão bom que eu comecei a vender continuamente. As vendas só foram melhorando a cada mês. Os eventos do Centro Cultural acabaram, por falta de verba. E aí eu tive que achar outro lugar para vender. E aí por volta de novembro, dezembro de 2021, eu pensei assim, eu acho que eu vou fazer um teste no Largo da Gente Sergipana. O Largo da Gente Sergipana fica em frente ao Museu da Gente Sergipana, aqui também em Aracaju, no centro de Aracaju. E eu só sei que quando eu comecei a vender lá, foi tão bom, deu tão certo, estou vendendo lá até hoje. Para vocês verem, quando eu comecei com tiragens de 80 livrinhos. Hoje em dia, eu já estou fazendo tiragens mensais de 500 livros, 2 tiragens quinzenais de 250 livros. Então, o meu negócio deu muito certo e eu só tenho que agradecer a Deus e a todas as pessoas que compram o meu trabalho, me seguem no Instagram, aquele pessoal que realmente me dá aquela força, aquela ajuda para poder levar a minha arte adiante. Eu só sei que Deus me abençoou demais nesse trabalho e hoje em dia eu estou em um patamar muito melhor do que quando eu comecei. A mensagem que eu quero deixar para todos vocês é que vocês devem correr atrás dos seus sonhos, porque eu recebi muita pressão durante a minha adolescência para trabalhar com outras coisas, para entregar currículos, quem sabe até mesmo trabalhar como um jovem aprendiz, e eu nunca consegui fazer isso. E houveram momentos na minha vida em que eu me senti muito triste, muito deprimido. Eu achava que eu era um fracassado e que eu seria um fracassado pelo resto da vida. Mas a verdade é que o momento certo ainda não havia chegado. E quando ele chegou, o momento certo, eu comecei a fazer a coisa certa e deu muito certo. E eu só sei que até hoje eu estou fazendo e os resultados estão sendo ótimos. Então, vocês também devem acreditar nos seus sonhos e correr atrás dos seus projetos. Façam, invistam nos seus negócios, invistam em vocês, porque esse é o melhor investimento que vocês podem fazer. Se vocês não acreditarem que vocês vão dar certo, ninguém vai poder acreditar nisso por vocês. Por isso, tenham força, tenham garra e corram atrás daquilo que vocês querem fazer, daquilo que é o seu sonho. Nunca desistam dos seus sonhos e dos seus projetos. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Por esse vídeo é isso. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram e ficaram até o final. E eu quero pedir que vocês deixem o seu gostei e inscrevam-se no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E é isso aí, pessoal. Nesse canal vão sair vídeos novos toda segunda e toda quarta-feira. Então fiquem por dentro e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. Muito obrigado, pessoal. Tchau.